meus carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem. E agora vamos iniciar a nossa aula número 7. Salvo engano, número 7 aula número 7, onde nós vamos estudar tópicos de cultura, um apartado solamente de gramática, pero muito importante. E vamos fazer a nossa volta pelo mundo, conhecer um aspecto cultural de culinária de um desses países latino-americanos, não é mesmo? E aí, vocês estão conseguindo fazer as atividades? Como é que tá? Não pode ficar com dúvida, manda. Eu sei que são atividades que nós estamos, tá bem nivelado para vocês, então, portanto, é fundamental que pratiquem mesmo, tentem fazer ali sozinhos, depois busquem. No material mesmo de vocês já tem as atividades com gabarito, mas não vai diretamente no gabarito, tá? Primeiro intenta, depois vai buscar a resposta para corrigir solamente, sim? Agora vamos ver aqui, vamos para a tela para ver o que tem de bom hoje pra gente. Nós vamos estudar o verbo ir, mais o ar, mais o infinitivo, que se chama perífrase de futuro. Então a gente vai ver que existe essa estrutura no espanhol para se falar no tempo futuro. Indicadores, indicações para ligar a um lugar. Ou seja, no nosso momento de conversa, a gente vai aprender hoje como direcionar alguém ou até mesmo escutar uma orientação e compreender. Espaços públicos, que é no apartado de léxico, a gente vai aprender a falar sobre os lugares, os espaços públicos, como é que a gente pronuncia e conhecer novas palavras, não é? E a volta dos que não foram, nós vamos para a culinária de Honduras. Então, vamos iniciar. Perífrases do futuro, como tem dizendo lá no comecinho, são os verbos, essa junção do verbo. Deixa eu ver aqui, prof. Deixa eu clicar aqui na canetinha para aparecer, pronto. Então, é a função do verbo ir, mais no presente, mais o ar, mais o infinitivo. Ai, professora, peraí, não tô entendendo nada. Calma. Vamos começar lembrando como é o verbo ir no presente? Yo voy, eu vou, não é? Então, yo voy. A segunda pessoa, vas. A terceira, va. A primeira do plural, vamos. A segunda, vais, ellos van. Então, eu já sei que, por exemplo, yo voy a comer. Ficou mais simples, né? O verbo ir conjugado, mais a preposiçãozinho que é necessária e o verbo da ação no infinitivo. O que você vai fazer? Eu vou a comer, eu vou a viver em outro país. Eu vou viver em outro país. Então, o segundo verbo vai estar em quê? Vai estar no infinitivo. E o verbo ir conjugado. Então, vamos para exemplo que fica mais fácil. Exemplos. En el lunes va a llegar su regalo. En el, que a gente já sabe que quer dizer no. Lunes. Lunes é o que, gente? A gente sempre vem trabalhando no vocabulário dia das semanas. Lunes é segunda. Va a llegar. Va a llegar su regalo. Su regalo é o quê? Seu presente. Mas presta atenção aqui, va a llegar. A gente fala parecido. A gente fala assim, segunda-feira vai chegar seu presente. Para eles tem uma preposição aí no meio, tá? Va a llegar. Va a llegar. Mañana vamos a necessitar muita ajuda. Tá vendo que também, temos que ficar atento que é o nosso verbo também no futuro. Mañana vamos a necessitar muita ajuda. Como é que nós falamos em português? Amanhã vamos precisar, necessitar, difícil falar, né? Muita ajuda. Então, parece, o que difere? O que difere é a preposição, não é mesmo? A preposição vai ser diferente, a necessidade da preposição, mas o sentido é o mesmo. Vamos a necessitar. Que a gente fala assim, amanhã é a forma de futuro que a gente mais usa, é a perífrase. A gente fala muito assim, nós vamos
precisar de ajuda, em vez de dizer precisaremos de ajuda, parece mais formal, né? Tem gente que utiliza, não, mas se você presta atenção no que é dito mesmo em português, acaba que a gente usa mais a perífrase também. E o que é que difere do espanhol? No espanhol a gente vai ter que usar a preposição. Vamos a necessitar, vamos a bailar, vamos a comer. Então vamos lá, marcadores temporais. O porquê os marcadores temporais? Porque quando a gente começa a falar de tempos verbais, a gente tem que saber que existem os marcadores, como amanhã, hoje, depois de amanhã, que são marcadores do futuro, ano que vem. Marcadores do passado, ontem, que é ayer, anteayer, que é anteontem. Por exemplo, 18 de fevereiro, e a gente já está, digamos, em dezembro. Então, dentro do contexto, se eu estiver falando do passado, aí o leitor vai compreender que é passado. Futuro, pelo tempo verbal, também vai completar o sentido. Então, vamos ver aqui, ó. Por la noite, eu vou colocar um marca-texto aqui para você ir acompanhando, tá? Ó. Por la noite, de noite. En breve, em breve. La próxima semana, na próxima semana. Tá vendo que tudo aqui tá referente ao futuro. El próximo lunes, na próxima segunda. El próximo fim de semana, no próximo fim de semana. El próximo mês, no próximo mês, entre outros. Então eu posso dizer assim, ó. El próximo mês yo voy a salir con mis amigos. Voy a salir com mis amigos. Perífrase de futuro. Tá bom? Seguindo. Aqui, ó. O que foi dito. Os passadores. Então, vamos, ó. Verbo ir. A preposiçãozinha e um verbo no infinitivo. Vamos para um exemplo aqui na... No te muevas. Sabes lo que va a passar. Olha aí, no te muevas, sabe que o Garfield. Olhando, né, a leitura não verbal aqui, linguagem não verbal. São gêneros que a gente precisa olhar tanto as palavras, que são o quê? A parte dos textos, como a linguagem verbal não verbal, que é uma linguagem mista, né? Te vas a subir. Te voy a decir. Ó, a perífrase. Te vas a subir, te voy a decir que estar gordo. Aqui tá falando quem é? A balança, né? Depois te vas a enojar. Enojar é sentir raiva. E me vas a patear, que é bater. Aí ele olha e diz, bueno, empezamos outra vez. Aí ele, super gordiflón. Tipo assim, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Empezar hoje, vamos começar de novo. Ele, sobe, né? Aí fala, chama de gordo e tudo mais. Enfim, aqui a gente utilizou o quê? As perífrases. Te vas a subir, voy a decir, vas a enojar. As três palavras com um valor único, tá? E quando usar em resumen? Podemos usar a perífrase do futuro quando? Para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Hoy voy a ordenar mi casa. Imediatamente pelo marcador temporal, né? Hoy que ainda faz relação com o presente. Para descrever uma ação futura. A partir de mañana voy a tener más trabajo. Esse más é acentuado, no sentido de mais, né? Advérbio de quantitativo. Para refletir uma intenção. Prometo que sábado vamos a comer pizza. Gente, mesmo que a gente não estivesse estudando perífrase verbal, o que acontece? Se lá tivesse na interpretação textual, tendo essa sentença, essa oração, prometo que sábado vamos a comer pizza, ficaria claro que estamos falando de uma ação que vai acontecer no futuro. E chegamos agora ao momento que conheceremos los nombres, ¿sí? Los nombres de los estabelecimentos, dos lugares. Vocês já sabem, inicialmente, se apresentar, não é? Dizer seu nome, dizer quantos anos você tem. E agora a gente vai para essa parte
lexical, tá? Então, aqui, universidade, que quer dizer universidade. Tá claro, né? Esse Dzinho, deixa eu botar vermelho aqui. Esse Dzinho, quando as palavras terminam nesse D, você vai, é como se fosse um som interrompido, sabe? Universidade. Não dá para ler só até o da e esquecer o último D, tá, gente? Universidade. Não. Universidade. O Dzinho tem que ser pronunciado também, o último D, que é como se fosse só um toquezinho assim na língua. Universidade. Muito bem. Agora vamos lá, seguindo. Teatro comigo. Teatro. Restaurante. Restaurante. Tá vendo? O Azinho não é restaurante. Ó, eu tô forçando, óbvio, né? Mas é para mostrar como no português a gente nasaliza. Restaurante. Restaurante. Sim? E la R es vibrante. Restaurante. Siguiendo. Policia. Policia. Ó, o acento. Aqui se chama heterotônico. Por que heterotônico? Porque no português, hétero diferente, tônico é a tonicidade. No português, o som, o tônico é polícia, né? Ah, lá vem a polícia. E para espanhol é policia. Seguindo, supermercado. Perfeito. Ayuntamiento. Hospital, ó, o exemplo do que a gente viu na aula retrasada, uma palavra terminada em L. Hospital, hospital, lembra que eu falei para vocês colocarem a língua assim na punta de los dientes? Então, hospital. Vocês agora. Perfeito. Seguindo, museu. A gente, em português, na fonética, a gente faz assim, ó, museu. Tem algumas palavras, não em museu, porque ok, mas tem algumas palavras que são escritas com o, que a gente muda só o som, né? E aqui não é, eu vou pensar em alguma palavra que em português a gente faz essa alteração, tá? Menino, menino. Por quê? Porque a gente escreve com o, esse é um exemplo correto, porque a gente escreve com o, mas pronuncia com o. Ixi, professor, então tem que falar menino. Gente, é uma variação da fala, né? Tem gente que fala o menino, eu falo menino, eu troco logo o E pelo I, e, óbvio, dependendo da situação, do monitoramento da situação que eu estou falando. Mas acontece. Agora, por que você está falando isso? Porque em espanhol não tem, tá? Se você está escrito com la O, então você se lê com la O. Museu, livreria, olha ali, livraria, correio, escuela ou escuela, onde vocês estão. Iglesia, igreja. Como é que eu digo igreja? Iglesia. Vamos para mais. Bar, panaderia, heladeria, onde você vai tomar um helado, ou seja, um sorvete. Que mais? Cine. Deixa eu escrever aqui, ó. Cine. Saiu assim, mas não tem acento não, tá? É porque tá meio quadradinho. Cine, de cinema. Carniceria. Sapataria, onde você vai comprar carne. Gasolineira. Peluqueria. Hotel. Bombeiros. Ó, é o lugar. Bombeiros, tá vendo? Não é a pessoa, é o bombeiros. É o lugar. Tienda, o que é tienda, professora? Uma tenda? Não, tienda quer dizer uma loja. A palavra loja se chama tienda. Uma tienda de comidas, uma tienda de roupas. Banco. Como é que eu digo banco em espanhol? Banco. Perfeito. Vamos seguir. Então, nos espaços públicos, temos semáforo, viaducto, rotonda, que ó, a gente tem muito aqui em Porto Velho, né? São as rotatórias. Cloaca, ó, aceira, parada de autobus. Sim, gente, autobus
é o quê? Ônibus. Eu sei que vocês ficam pedindo aí para o professor de espanhol falar o outro termo só porque é um falso amigo, né? Aí fica aquela gaiofada aí na sala de aula. Pero hay esta opción autobús ou ônibus. Seguindo, temos puente. Como é que eu digo ponte? Puente. Aqui, o diphtongar do espanhol. Puente. Bifurcação. Bifurcação. Cruce, cruzamento. Praça. Como é que eu digo praça? Tem C cedilha em espanhol? Tem, meu povo? Sim ou não? Não tem C cedilha em espanhol. Então, praça. Tem o som do Z em espanhol, aquela abelhinha? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que você já está com saudade do meu rosto, né? Aquela. Aí todo mundo, não, professora, a gente pode continuar lá na tela. Gente, só para lembrar de alguns aspectos fonéticos que eu falei agora. Tem o sonzinho de abelha? Existe esse som ZA em espanhol? Quando a gente viu lá o alfabeto foi dito. Não, não existe. Então, se a palavra está escrita com la Z, com o Z, a gente vai ler como se tivesse o SS. Então, plaza es una forma de hablar, pero hay también la plaza. Sabe aquela linguinha entre los dientes, assim para fora? Plaza. Es una opción para leer las palabras y hablar las palabras que tiene la Z, que é o quê? O Z, tá certo? Outro ponto que eu falei, a bifurcação. Esse são, nosso, bifurcação, também não vai ter no português. Ou no espanhol. Não vai ter no espanhol. Tem no português e não tem no espanhol. Então, bifurcação, generação, são as palavras que vão ser terminadas em ción. E túnel, como a gente vai ver agora na tela, o Rzinho no final. Toda vez que a gente estiver vendo vocabulário, eu faço questão, e a prof também, prof Tainá, de falar de fonética, para vocês sempre irem tentando falar depois de mim, tá certo? E hay que ser sinvergüenza. Não pode ter vergonha de falar uma segunda língua, tem que ser cara de pau, cara dura, tá? Para tentar, e assim você vai aprendendo, beleza? Vamos para a tela agora. Então, túnel. Aqui mais um exemplo. Desviación. Mira, ción para espaços públicos. Então, essas palavras que a gente estudou, elas são termos que a gente precisa utilizar para dar uma orientação. Estão no lugar, não é? Ah, se queda cerca de la iglesia. Ah, yo vivo cerca ou lejos. Cerca quer dizer o quê? É um falso amigo. Cerca quer dizer próximo. Lejos quer dizer o quê? Longe. Então, a gente precisa desse vocabulário para falar sobre os lugares, né? Localização. E hoje vamos caminhar por Honduras. Olha que bonitinho. Aqui a gente vê frijoles, mais uma vez. A gente vê, olha, pimenta. Que mais? Que sempre aparece. Aqui tá faltando o milho. Vamos ver se vai aparecer milho aí nas receitas. Tem banana também, tem as massas. E seguindo, vamos ver assim uma descrição rápida. A rica culinária de Honduras é uma verdadeira celebração de sabores autênticos e tradições gastronômicas. Dos aromáticos tamales às reconfortantes baleadas, ou seja, dos tamales às baleadas, cada prato conta uma história de paixão pela comida e uma ligação profunda com a cultura local. A diversidade de ingredientes, desde caracóis exóticos até o básico arroz e feijão, reflete a riqueza da terra hondurenha. Eu procurei os pratos de caracol, aí como a gente sempre tem que ter, né, o respeito e o cuidado com a cultura do outro, para evitar reações inapropriadas, eu não coloquei, mas vocês podem procurar, porque pelo menos para mim visualmente ficou estranho, né? Estranho, mas com todo respeito, afinal é a cultura do outro país. A diversidade de ingredientes, já foi os caracóis exóticos. Ao explorar essa cozinha única, os amantes da gastronomia mundial são transportados para uma jornada sensorial, onde cada mordida é uma descoberta de novos aromas e texturas. Honduras não é apenas um destino turístico, mas um banquete de experiências culinárias que cativam e encantam.
Olha, a gente já viu muito próximo, mas com certeza tem uma diferença aí no fazer e no tempero. Muda de uma pessoa para outra, imagine de um país para o outro, né? E o nome baleadas. O que é isso, prof? Originárias, ó, é de lá mesmo, de Honduras. As baleadas são tortilhas de farinha recheadas com feijão, queijo, creme e muitas vezes abacate. O abacate, vocês sabem, né, gente? Que eu não sei se em outro... É porque eu tenho medo de ser radical e dizer que em outros lugares não se come doce. Mas eu sei que na maioria dos outros lugares o abacate é servido como um prato salgado, né? Você usa ele ali, você com guacamole, por exemplo, leva cebola aqui com queijo e carne. E aqui no Brasil muita gente come ele, inclusive eu, né, com leite em pó, com açúcar. Então a gente serve mais assim ele no doce. Esta combinação é simples, mas deliciosa. É um lanche popular em todo o país. Yuca com chicharrón. Yuca frita acompanhada de carne de porco desfiada, que é o chicharrón, é uma iguaria popular em Honduras. A combinação de texturas e sabores torna este prato irresistível. Tá aí mais uma dica para vocês buscarem. E olha aqui, gente, esse daqui eu fiz questão. O que difere do nosso? A cultura, o nome, a forma de fazer. Mas aqui é o nosso clássico o quê? Afinal, somos latinos. Nosso baiãozinho, nosso baião de 2. Como é que vocês chamam? Tem um nome diferente aí para vocês? Não, né? Baião de 2. Já para eles, ó, casamiento. Eu achei ótimo esse nome, casamiento. É uma mistura deliciosa de arroz e feijão fritos. Só que frito, né? O casamiento é frequentemente servido com acompanhamento em Honduras. A combinação de grãos e temperos proporciona um prato simples, mas cheio de sabor. Ai, gente, delícia, né? Ah, eu já ia falar assim, ó, só o ovo. Tá aqui o ovo. Eu ia falar, tá faltando ovo, mas tá aqui o ovo. Então, este é o casamento perfeito. Um casamento perfeito, arroz e o feijão. Pronto, existe casamento perfeito. Tamales. Tamales hondurenhos são pacotes de massa de milho recheados com carne, batatas e temperos, cozidos em folhas de bananeira. Outra delícia. Parece a nossa pamonha, só que a gente é assim, né, o formato. Só que a pamonha, ela é o quê? Doce. Aqui não. Aqui é servido com carne, batatas e temperos. Existo, mis carinhos. Com água na boca, a gente finaliza como em todos os nossos encontros. Afinal, nesse primeiro ano, a gente está vendo esses aspectos culturais da culinária desses países, que são países hermanos. Portanto, a gente vê muitos pratos que são próximos, mas cultura sempre vai ter um aspecto que identifica ali o local, não é mesmo? E sexto, é sempre um prazer estar com vocês. Um beijo e um abraço para os professores que estão aí, são nossos parceiros, estão sempre conosco, tá? Hasta la próxima!